Olá, muito bom dia a todos. Bom dia a todos que estão nos assistindo, os que estão chegando aí, já tem várias pessoas, inclusive aqui no chat, né? Todos muito bem-vindos, quem estiver entrando, quem vai nos assistir, inclusive, mais tarde, pelo YouTube, né? Pelo canal, todos muito bem-vindos. Para mim é um prazer dirigir pela primeira vez essa devoção. Eu chamo de estudo bíblico, um pequeno estudo, né? Não, a devoção não deixa de ser um estudo bíblico, né? Pela primeira vez aqui nesse trabalho que os pastores do Distrito Rio de Janeiro, da IELB, da Igreja Luterana, fazem. Então, estou transmitindo aqui direto da Penha. Aliás, estou aqui desde o dia 2 de março, e desde já convidando a quem interessar possa para o culto do próximo domingo aqui na Penha, às 9h30, quando será feita a minha instalação. E quem vai oficiar essa instalação é o nosso novo vice-conselheiro do distrito, eleito no sábado passado, pastor Martiniano, assim como o pastor Erison, ex-vice-conselheiro, agora conselheiro do distrito, né? E o pastor Jonas, a ele agradecemos muito o seu trabalho. Ele se despede do cargo de conselheiro, não é mais o conselheiro, ele que por vários anos dirigiu tão bem o distrito, trabalhou bastante nesse sentido. A ele as bênçãos de Deus, né? O tema da nossa devoção de hoje, eu proponho a centralidade da cruz. É o centro da palavra de Deus, o centro da Bíblia, o centro da Escritura. Existe um ditado que diz mais ou menos assim: Jesus Cristo, aplica-se à cruz também, é o fio vermelho que perpassa toda a Escritura. Jesus Cristo é o fio vermelho que perpassa toda a Escritura. Eu li certa vez mais ou menos o seguinte, eu tento citar de memória, mas de onde teria surgido essa expressão, o fio vermelho? A Marinha da Sua Majestade, lá da Inglaterra, ela teria uma identificação além da sua marca, da sua bandeira.
os cabos de aço, dentro dos cabos, se você pegasse o cabo e cortasse ele, assim como tem a tinta dentro da caneta, havia um fio vermelho. Então, cortando um cabo, seria outra forma de identificar isso pertence uma esquadra, por exemplo, ao Reino Unido, né? Pelo menos eu li uma vez algo nesse sentido. Mas, de qualquer forma, a expressão é muito interessante. Jesus Cristo é o fio vermelho que perpassa toda a Escritura. Atribui-se a Martinho Lutero, o reformador do século XVI, reformador da Igreja, entre tantas frases de efeito, atribui-se a ele também o dito que se você não entende uma página da Escritura, fica em dúvida, não consegue ver luz nenhuma, lembre-se que há uma cruz em cima. Ou seja, tudo aponta para Cristo. O Antigo Testamento aponta para o Cristo que viria, o Novo Testamento fala do Cristo que já veio. E por falar em Cristo na sua cruz, há uma diferença entre saber de Cristo e conhecer a Cristo no coração. Saber é intelecto, há uma distância muito grande entre o intelecto, a mente e o coração. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, talvez é a imagem mais conhecida, né? O Cristo Redentor. Praticamente todos daqui sabem, no mundo inteiro, muita gente sabe desse Cristo Redentor, o que ainda não quer dizer conhecer a Cristo de coração. As confissões luteranas dizem que conhecer a Cristo é conhecer os seus benefícios. E para que eu possa conhecer os benefícios de Cristo, obviamente, eu tenho que conhecer os meus próprios males. O texto bíblico que eu quero abordar, principalmente na segunda parte dessa nossa rápida fala, nesse momento, é do Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 1 a 17, a primeira parte falando de Jesus, o encontro com Nicodemos, e a segunda parte, Jesus falando da sua missão, João 3, 1 a 17. Introduzindo o tema de João, eu gostaria de dizer o seguinte: eu gosto de olhar para a Escritura, quando eu pego para explanar um texto, fazer primeiro um sobrevoo, aproximar, finalmente pousar. O sobrevoo, obviamente, é falar da Escritura como um todo. Aproximando mais um pouco, nós vamos olhar, João faz parte dos 4 evangelhos. Nós temos 3 evangelhos chamados sinóticos, sob a mesma ótica, o mesmo ponto de vista, uma espécie de biografia de Jesus. É Mateus, Marcos e Lucas. Bem rapidamente, numa frase, algo sobre cada um deles, a característica. O Mateus parece que escreve para o povo dos judeus, propriamente dito, porque muitas vezes ele diz assim, ele narra um fato sobre Jesus e daí ele diz: isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta tal. É uma característica de Mateus. O Marcos, segundo os estudiosos, parece que escreveu num contexto de gentios, talvez para Roma. É um evangelho o mais curto, um evangelho missionário. Ele tem pressa de falar de Jesus. Tanto é que ele, relatando fatos de Jesus, ele conta em poucas palavras: então Jesus fez isso, então. É uma característica de Marcos. E outra característica de Marcos, textual, é o seguinte: ele escreve para gentios porque, volta e meia, ele explica os costumes judaicos. Como os judeus fazem. Eles têm o costume assim. Pois escrever para judeus não precisava explicar os costumes deles, né? O Lucas evangelista, escreveu o Evangelho e Atos dos Apóstolos, assim chamado, alguém chamou de Atos, ação do Espírito Santo, dentro da igreja, seria o tomo 1, o tomo 2, o primeiro Evangelho e o segundo, quem sabe poderíamos dizer, para uma pessoa muito especial, para Lucas, ele que é médico e historiador. Ele fez uma grande investigação, de certo não conheceu Jesus pessoalmente, ele escreve depois,
e ele escreve para um tal de Teófilo. Ele conta o primeiro evangelho desde o nascimento de Jesus até a ascensão dele ao céu. E daí ele retoma isto, está em Atos dos Apóstolos, a subida de Jesus ao céu até a expansão do evangelho, até chegar a Roma, ele até os últimos dias do apóstolo Paulo, tá aqui no seu trabalho. Ele não relata a morte de Paulo, né? E aí nós chegamos ao João. Eu disse que os 3 primeiros são os sinóticos. O João, ele faz bem diferente. Ele agrupa assuntos. Então, é um evangelho assim bem elaborado. Tanto é que da metade para frente, ele constam muitos discursos de Jesus na sua última semana, seus últimos dias aqui sobre a terra, que culmina com a sua morte e a sua gloriosa ressurreição. E aí Jesus dá essa missão também aos discípulos. Isso todos os evangelhos deixam claro, que os discípulos preparados durante mais ou menos 3 anos, agora os chamados apóstolos enviados, seriam os representantes de Cristo. Aliás, isso somos todos nós, atualmente, todos nós cristãos. Dito isso, chegamos no João, o evangelho dele que começa no primeiro capítulo, por exemplo, falando no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. O verbo é a palavra falada de Cristo. Ele é o portador da palavra desde a criação do mundo. Ele é eterno, Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo. E aí temos o testemunho de João Batista, João que batizou a Jesus, pelo menos 2 vezes ele diz, aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. Jesus é tanto o sacerdote que oferece sacrifício pelos pecados da humanidade, quanto o Cordeiro a ser sacrificado. No segundo capítulo, nós temos primeiro as bodas de Caná, um casamento onde Jesus transformou água em vinho. Eu acho interessante destacar ali apenas o versículo 11, diz assim, com isto deu Jesus princípio a seus sinais. Sinais são milagres que apontam para algo maior. Deu Jesus início a seus sinais, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Transformou água em vinho, isso prova que ele é o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E também temos a purificação do templo, onde ele mais uma vez mostra a sua autoridade. Diz que a casa do Pai não deve ser transformada em casa de negócios. E agora, finalmente, chegamos ao capítulo 3. Primeiro, nós temos o encontro de Jesus com Nicodemos. Eu gostaria de ler esse texto. Eu leio na Nova Almeida Atualizada, essa recente versão da Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse, quer dizer, ele foi meio às escondidas. E lembrem que lá mais adiante, quando Jesus morreu, quem que sepultou a Jesus? José de Arimateia e Nicodemos. Ele tomou essa coragem, mas aqui de noite ele vai encontrar Jesus. Ele diz, Rabi quer dizer mestre, professor, sabemos que o Senhor é mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz. Não é um milagreiro qualquer, tá? Não é show. Um sinal aponta para cima, mostra de onde ele veio, né? Ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É uma novidade, como nascer 2 vezes? A pessoa nasce uma vez só, né? Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer de novo, nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Talvez a gente, na situação dele, perguntaria a mesma coisa. Jesus respondeu, em verdade, lhe digo,
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Uma alusão, uma referência direta ao santo batismo. O que é nascido da carne, carne aqui é carne pecaminosa. Nós somos criaturas de Deus, mas também nascemos pecadores. Desde a desobediência de Adão e Eva no paraíso, todos nascem pecadores. Então, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito, letra maiúscula, do Espírito Santo, é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento, um exemplo, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Hoje, o pessoal que estuda sabe de onde o vento vem, muitas vezes para onde vai, mas a gente não enxerga. De qualquer forma, a gente ouve falar sobre o tempo, né? A gente sente os efeitos, esse é o lance. A gente sente os efeitos do vento, mais frio, mais quente, o vento mais forte, mais fraco, sente os efeitos. Assim é o Espírito Santo. Você sente os seus efeitos. Por exemplo, eu estou lendo a palavra de Deus e se eu acredito nessa palavra de Deus, este é o efeito do Espírito Santo para a minha eterna salvação. Né? Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vemos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu lhe falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Filho do Homem veio do céu. Esse é um título messiânico de Jesus, lá de Daniel. Jesus aplica a si mesmo, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa conversa de Nicodemos, com muito amor, obviamente chamando Nicodemos para junto de si, é o que Jesus faz. E aí vem uma segunda parte do nosso texto, uma explanação ou aplicação. Não sabemos se isso aí é leitura corrida ou acontecimento corrido. Provavelmente não. O João, ele agrupa de lembrança, né? Ele agrupa assuntos, obviamente, inspirado pelo Espírito Santo. Mas nesse agrupar os assuntos, o texto bíblico continua dizendo. Agora é o que nos interessa direto ao nosso tema, né? A centralidade da cruz, da mensagem da cruz, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem, novamente Filho do Homem, seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Isso aí, tudo que eu estou lendo é o Evangelho do domingo passado. Muitos colegas devem ter pregado a respeito. Lembrando de Números 21, no Antigo Testamento, Números 21, 4 a 9, a serpente no deserto. Rapidamente, um comentário sobre aquele texto, né? É muito interessante. O povo de Israel está no deserto, depois de ter sido tirado do cativeiro do Egito, e volta e meia, eles reclamam contra Moisés, e essa reclamação é a reclamação contra o próprio Deus. Olha, nós estamos... Aqui a reclamação é a seguinte, eles recebiam diariamente o maná, né? Literalmente pão do céu, né? E eles... que nojo, nós temos nojo, a gente está por aqui desse pão vil, essa coisa asquerosa, essa coisa nojenta. Lá no Egito, que era bom, como a gente tinha coisas boas para comer, você tirou a gente de lá para matar a gente. Como o ser humano é memória curta. Como nós esquecemos as bênçãos, como nós esquecemos as libertações de Deus e como nós temos uma tendência a murmurar. Deus, naquele momento, os castigou com cobras venenosas que picaram muita gente e milhares de pessoas, muita gente morreu. Aí eles caíram em si e clamaram, Moisés, clama a Deus,
para dar um jeito de resolver essa situação. Eles caíram em si. E Deus misericordiosamente atendeu. Deus diz: Moisés, faça uma serpente, uma cobra de bronze, pendura ela numa haste, e aquele que olhar para ela, tendo sido picado por uma cobra venenosa, não vai morrer, ele vai se salvar. Foi o que Moisés fez, e aí também não é uma coisa, não é charlatanismo, não é algo milagreiro, milagre barato, não é show, é uma questão de fé. Quem olhasse para aquela serpente tendo sido picado, ele se salvaria. Como assim? Esse olhar exigia fé. Quem não tinha fé, obviamente não olhava, devia pensar assim, mais ou menos assim eu imagino. Que brincadeira de mau gosto. A gente morrendo por causa de picada de cobra, mordida de cobra, e o danado do Moisés manda a gente olhar para a cobra. Brincadeira. Eu que não sou bobo para olhar. A ausência total de fé, falta de fé, gera da luz a condenação. Quem olhasse para aquela é porque estava verdadeiramente arrependido. Quem olhasse para a serpente, ele se salvaria. Olhando o Antigo Testamento, olhando pela ótica do Novo Testamento, olhando para trás para o Antigo Testamento, nós vamos ver que o cumprimento total disso acontece com Cristo Jesus. Isso aponta para a salvação que Cristo providenciou na cruz. Por isso que João escreveu: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário para Deus, por amor de Deus, que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que ele tenha a vida eterna. Este é o objetivo da Escritura Sagrada, apontar para Cristo, para a sua obra. A sua obra, que é o cumprimento perfeito dos mandamentos e que culmina com o seu sofrimento, a sua amarga paixão e morte na cruz. E finalmente vem a gloriosa ressurreição, provando que Deus Pai aceitou seu sacrifício como suficiente por todos os nossos pecados. De modo que todos nós que cremos em Cristo Jesus temos vida com Deus. Já neste mundo, já ressuscitamos, já nascemos de novo e viveremos com Deus por toda a eternidade. E aí vem um versículo tão conhecido e querido de milhares de crentes, muitos o sabem até de cor, né? Por quê? Explicativo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, não fala tanto da intensidade de Jesus no sofrimento físico. O maior sofrimento de Cristo foi na sua alma. Ele sofreu todas as dores infernais que nós eternamente deveríamos sofrer. Tudo está no drama da cruz, quando ele exclama: meu Deus, por que me desamparaste? Né? Ser desamparado por Deus, ser condenado eternamente. Ali está o drama da cruz para a nossa salvação. Ele foi desamparado para que nós encontremos o amparo definitivo para a nossa vida. Esse de tal maneira não é tanto a intensidade da dor física, fala da dor espiritual, mas fala também do modo, do jeito. O jeito que Deus providenciou é o Cristo na cruz do Calvário, né? Que Deus deu o seu Filho, ele dá. Amor é doação, ele dá o que ele tem de mais precioso. Para quê? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Né? Porque, e o versículo 17, Jesus continua: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. O mundo, aliás, diz o texto, outro texto, já está condenado. Por natureza nós somos merecedores da eterna condenação, por causa do pecado que herdamos de Adão e Eva, que nos leva a pecar em pensamentos, palavras, ações, omissões todos os dias. Por natureza já estamos condenados, né? Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo,
Jesus não veio para proclamar condenação, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Até aqui o nosso texto. Mundo, a palavra cosmos no grego, em João, mundo não é um universo criado. Deus só cria coisas boas. O pecado que entrou no mundo é que estraga tudo, né? Nós mesmos somos criaturas de Deus e temos que ser recriados no batismo, recebendo a fé para que tenhamos vida eterna, né? Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. O mundo, então, não é um mundo criado, é um mundo caído em pecado. É esse o sentido de mundo em João. Por causa desse mundo caído em pecado, Cristo teve que ser levantado na cruz, assim como a serpente no deserto foi levantada numa haste. Essa é a essência do Evangelho, da boa notícia para a nossa salvação, a centralidade da cruz, a centralidade da graça, o fio vermelho que perpassa toda a Escritura. Agora, chegando quase à conclusão do nosso estudo, saudação especial a todos que estão nos acompanhando e quem se manifestou aqui no chat, um abraço todo especial. Permitam não ler todos, se eu esqueci algum, daí é uma injustiça. Todo esse carinho manifestado aqui no chat, estou vendo o chat aqui. Muito obrigado, tá? E que Deus abençoe a todos vocês do chat e todos que nos estão acompanhando e vão acompanhar. Em conclusão, eu quero dizer que a partir do versículo 18, fala várias vezes, quem crê é salvo, quem não crê é condenado. Saber intelectualmente de Cristo ainda não é crer em Cristo. Crer em Cristo é crer no seu sacrifício por nós, conhecer os seus benefícios para nós, e para isso nós reconhecemos nossos males. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo. Então, chegar à fé implica em arrependimento e fé. E, obviamente, que isso nos leva a viver uma nova vida, amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao nosso semelhante como a nós mesmos. Que o Espírito Santo nos conceda essa graça, né? Agora nós vamos nos preparar para, em conclusão, falarmos com Deus em oração. Eu tenho 2, 3 assuntos especiais que eu quero incluir aqui. Em primeiro lugar, lembrando que no sábado passado, de forma online, ocorreu mais uma reunião do Conselho Distrital das Congregações Luteranas do Rio de Janeiro, né? Os seus representantes reunidos, onde o pastor Jonas Flor pediu demissão depois de muitos anos de abençoado trabalho. Desejamos que Deus o abençoe e recompense, né? Aliás, o Jonas viajou ontem de noite para o Espírito Santo, para Vitória, onde seu pai está gravemente enfermo, está internado, está, humanamente falando, bastante crítica a situação do pai dele, Davi Flor, que eu também tenho muito carinho. O pastor Davi foi meu orientador de estágio no interior de São Paulo, em Piedade, em 1981. E o pastor Jonas é um dos meus colegas de formatura, colegas de classe, né? Temos muito carinho mútuo, né? Então, agradecemos ao Jonas e, por outro lado, nós oramos pelo pastor Erison, que foi eleito conselheiro, já está atuando como tal, e pelo pastor Martiniano, vice-conselheiro. O Erison, que era vice antes, passa a ser conselheiro e foi eleito pastor Martiniano, que é o vice-conselheiro, né? Oramos por um abençoado trabalho deles. E também eu agradeço a Deus por me ter abençoado até aqui, agradeço junto com a comunidade por tudo que Deus tem feito. E lembrando que no domingo que vem agora, dia 17, às 9h30, no culto da manhã, será feita oficialmente a minha instalação como pastor temporário aqui no Rio de Janeiro, na Congregação da Penha, atendendo a Penha e Volta Redonda, tá? E quem vai oficiar a minha instalação será o nosso vice-conselheiro,
pastor Martiniano. Queremos orar, então, também pelo pastor Davi Flor, que eu já falei, bem doente, e lembrando familiares do pastor Martinho Farr, pastor muito conhecido da nossa igreja, que faleceu anteontem, também no Espírito Santo, Martinho Farr, que ultimamente foi, inclusive, conselheiro da Liga Nacional de 3LB, Liga de Leigos Luteranos do Brasil, pastor muito carinhoso, e as pessoas têm muito carinho por ele, então oramos pelos familiares também. Seriam esses assuntos que eu teria arrolado aqui. Convido a vocês todos a me acompanharem mentalmente. Oremos. Senhor nosso Deus, gracioso Pai Celestial, muito obrigado por toda a tua graça revelada em nossa vida. Muito obrigado pelo fio vermelho que perpassa a Escritura, que é Cristo Jesus. Muito obrigado pela grandiosa salvação que Ele providenciou para todos nós e para todo mundo. Senhor, que nós creiamos nesse Cristo todos os dias e que nós também não nos envergonhemos de ser testemunhas desse Cristo Jesus. Faze com que ele seja anunciado no mundo inteiro, para tanto prepara, ampara e envia milhares de trabalhadores aos teus campos. Abençoa todos os pastores, todos os membros do nosso distrito eclesiástico e todos que acompanham esse estudo, também aqui no chat, e todos os demais. Tu conheces a situação pessoal de cada um. Abençoa cada um e as suas famílias. Perdoa todas as nossas ofensas, nossos pecados, nossa incredulidade ou tendência, pelo menos para a incredulidade, fortalece sempre a nossa fé. Senhor, obrigado pelo trabalho desenvolvido no nosso distrito, como conselheiro pelo pastor Jonas Flor. Retribui a ele como só tu sabes fazer. E abençoa graciosamente o pastor Erison, como novo conselheiro, e o vice-conselheiro, pastor Martiniano. Que eles sejam muito abençoados e façam um trabalho abençoado para todas as congregações do Distrito Rio de Janeiro. Senhor, abençoa o pastor Davi Flor, o pai do pastor Jonas, ele que está bastante enfermo, em Vitória, no Espírito Santo. Ampara-o, mantenha-o na fé em ti, e seja feita a tua boa e misericordiosa vontade. Da mesma forma, consola e conforta toda a família enlutada do pastor Martinho Farr, também no Espírito Santo. Consola a